Boa tarde. Estamos iniciando o Agenda Direitos Humanos, o webinário da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. O Agenda começa em tempos de pandemia com uma série dedicada a um novo normal, com o objetivo de pensar respostas para os grandes desafios aos direitos humanos a partir das pesquisas realizadas na universidade. Hoje, o Agenda discute direitos ambientais e direito à terra. Afinal, a forma como pensamos a posse da terra e a estrutura fundiária estão relacionadas com os direitos humanos, em particular com os direitos a um meio ambiente são para a existência de todos? Para discutir esse assunto tão delicado e importante, recebemos hoje Bastien Philippe Heydon, que é economista com especialização em agronomia e meio ambiente, professor da Unicamp e um pensador da modernização da agricultura. João Cruz Gonçalves Neto, professor de filosofia do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, e Yara Sanches, advogada do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Vamos começar com o Bastien. Como você vê a relação entre direitos ambientais e direito à terra no Brasil? Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu vou começar falando um pouco da relação entre direitos humanos e a terra, né? A gente tem vamos dizer, já nas Declarações Universais dos Direitos Humanos, já diz claramente, né, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. No Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também já expressa claramente isso, né? A terra não é uma mercadoria, mas é um elemento essencial para a realização de muitos direitos humanos. A terra é uma questão transversal, impacta diretamente no gozo de vários direitos humanos. Aí, se a gente pensar no direito a produzir, no direito a subsistir, no direito a um meio ambiente sadio, tudo isso está claramente ligado à terra, né? Então, assim, se a gente for olhar para a terra também é frequentemente ligada à identidade das pessoas e, portanto, está ligada aos direitos sociais e culturais. Então, só para, vamos dizer, parametrizar um pouco, né, começar a discussão, né? A FAO, em 2012, tem um documento importante assinado por 155 países, né, que se chama As Diretrizes Voluntárias da Governança Responsável sobre as Terras, Recursos Pesqueiros e Florestas. Então, ali já diz claramente, né, há obrigações dos Estados, dentro do direito internacional, relacionados à governança responsável. Os Estados têm que se esforçar para assegurar a governança fundiária responsável, porque terra, recursos pesqueiros e florestas são fundamentais para a consecução dos direitos humanos, para a segurança alimentar, para a erradicação da pobreza e assim por diante, né? Aqui tem toda bastante informações desse tipo. E aí vem um pouco a pergunta, né? O Brasil tem cumprido com tudo isso? O Brasil tem conseguido garantir os direitos humanos relativos à terra nas suas diferentes facetas? Como, vamos dizer, a FAO indica, como a ONU indica. Então, claramente não. As evidências das pesquisas que eu venho fazendo já há anos, né, mostram que, por exemplo, a expansão agrícola desordenada, a pressão sobre as florestas, um desmatamento muito grande, a corrupção, grilagem de terras, a grande concentração da propriedade da terra no Brasil. O Brasil apresenta um dos maiores índices de concentração do mundo. Só para você ter uma ideia, né, dos
os 50% menores estabelecimentos agrícolas no Brasil ocupam 2% da área, enquanto os 5% maiores ocupam quase 70% da área. Então, esses níveis de concentração já indicam, né, ou seja, se tem algumas pessoas que têm muita terra, tem muita gente que tem muito pouca, e mais ainda que não tem nada de terra, né? Estamos aí, o Movimento Sem Terra vai falar mais disso. Mas o que mais impressiona a gente, né, quando está pensando nos direitos humanos, a terra, o meio ambiente, né, vamos dizer, o Brasil tem uma superfície de 850 milhões de hectares e nós temos até hoje mortes por causa da terra. Né? Existe a Comissão Pastoral da Terra, levanta os conflitos pela terra. Então, direitos humanos, terra, morte, conflitos, alguma coisa está muito errada aí, né? O desmatamento, né, é uma dimensão impressionante. Né? A gente continua, e está crescendo, né? A gente continua desmatando, não estamos nos níveis do início dos anos 2000, mas estamos voltando a crescer, já estamos chegando perto dos 10 mil quilômetros quadrados, né, de desmatamento por ano. Então, são cifras assim bastante estarrecedoras, né? E que indicam que nós não estamos conseguindo, aí eu já vou usar a terminologia que eu gosto de usar, né? A governança de terras no Brasil é débil. E motivos para isso são vários, né? Não podemos culpar o governo federal, o governo estadual, ou uma entidade, um órgão, porque não é assim que isso funciona, né? A responsabilidade disso, eu tenho tentado dizer, uma responsabilidade histórica, né? Nos 500 anos de Brasil, né, nós sempre fomos construindo instituições, regras que vão se sobrepondo e sem eficiência. Né? Então, só para fazer a gestão do território, que levaria a um uso sustentável, que significa economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, né? Nós temos uma miríade de órgãos atuando. Eu tenho um gráfico aqui que eu gostaria de mostrar, mas eu não estou conseguindo, onde a gente vê, né, o centro da questão fundiária brasileira são os cartórios, que registram os imóveis. Esse afeta todos os imóveis, rurais, urbanos, etc. Mas, assim, ainda existe, pelos meus cálculos, aí num artigo recente publicado na Land Use Policy, junto com o pessoal da Exalc, a gente estima que tem pelo menos 200 milhões de hectares no Brasil que a gente não sabe. Apesar de termos feito o CAR, apesar de termos o CIGEF, que, bem ou mal, faz organiza as informações dos imóveis rurais do Brasil. Né? Isso são inovações bastante importantes que ocorreram nos últimos 10 anos. Né? Então, hoje, nós, bem ou mal, já temos um cadastro com aproximadamente 80% do território mapeado e georreferenciado, mas ainda falta bastante, ainda falta a integração dos órgãos para atuar junto. Por exemplo, um absurdo que a gente verificou, e aí eu presenciei isso, porque na época a gente fazia parte de um grupo de governança de terras junto do Ministério da Agricultura e junto do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, era um grupo que reunia todos os ministérios. E a gente insistindo com o Ministério do Meio Ambiente. Mas por que vocês vão fazer o CAR? Por que não integra o CAR com o que a gente já tem do CIGEF? Por que pelo menos no CAR, não coloca obrigatoriedade de colocar a matrícula ou o registro que tem na Receita Federal? Porque daí daria para integrar. Não. Então, assim, não é que a gente não tem um bom cadastro. A gente tem uma miríade de cadastros, só que eles não estão integrados, então a gente não consegue saber quem é dono do quê. Então a gente não consegue responsabilizar quem faz queimada no Pantanal nesse momento, quem fez queimada
na Amazônia, recentemente, a gente não identifica. Por quê? Porque não temos um bom cadastro. Por que não temos um bom cadastro? Porque cada órgão faz o seu cadastro e não conversam entre eles. Não transita informação. O órgão quer fazer um cadastro, o dele o melhor. Né? Mas a gente já avançou. É inegável que a gente avançou. A gente já tem, né, esse cadastro, mas, vamos dizer, o vínculo com os cartórios ainda é pouco. Ainda não é muito claro. Não estão todos garantidos. Então, com isso, a gente não consegue estabelecer claramente, né, os direitos humanos, o direito à floresta que a gente tem, o direito à alimentação. Né? A gente não sabe quem está grilando terra, aonde, como. E o Estado brasileiro também tem uma responsabilidade grande nisso, porque uma parte grande desses 200 milhões de hectares que eu falei, que a gente não sabe quem é dono, é de responsabilidade do Estado brasileiro, porque são terras devolutas, ou estaduais ou federais. Né? Então, para a gente atingir algum nível de, vamos dizer, uma certa estabilidade nesse setor, nós vamos ter que nos esforçar. Agora, eu estou nesse momento aqui nos Países Baixos, no Cadastre. Cadastre é o órgão holandês de terras. É um órgão autônomo. E eles regulam todos os tipos de propriedade do país. Além de imóveis rurais e urbanos, também navios, aviões, e está tudo integrado. E é um órgão autossustentável, ele não depende de orçamento. Com 1.700 funcionários, e a maior parte desses funcionários estão na parte de IT, né, de tecnologia da informação. Aqui é automatizada a informação. O pessoal fala, não, mas a Holanda é pequenininha, mas não é isso. Ou seja, o que se conseguiu aqui é, para mim, uma proeza. A pessoa só fornece a informação para o Estado uma vez. Esse para mim, é um nível de direito humano tão elevado. Só para vocês terem uma ideia, eu mudei de casa aqui na Holanda agora, eu só via internet informei a prefeitura que eu tinha mudado de casa. Todos os órgãos já sabem disso. A Receita Federal daqui já está informada. Isso é um nível de organização que nós temos toda a condição de ter no Brasil. Né? Porque a gente faz um... Eu, às vezes, brinco e falo assim, o Brasil parece um país muito rico. É perdulário. A gente gasta um cadastro, né? Os proprietários de terra rural, por exemplo, eles têm que fazer o cadastro junto do CIGEF, depois tem que fazer o CAR, depois ainda tem mais não sei quantos cadastros que eles têm que fazer. Né? Isso não é correto. Então, assim, o Brasil carece de uma melhora significativa na esfera da governança de terras, né? A gente tem todas as condições para melhorar o que nós temos, né? Então, algumas coisas simples, né? Como a separação entre terra rural e terra urbana. Os tipos de problema que isso causa, né? Porque, assim, quem, no fundo, decide da transição de terra rural para terra urbana são as câmaras de vereadores dos municípios, que com frequência são comprados. E aí a gente urbaniza áreas de proteção ambiental. Isso é muito comum. São Paulo tem N exemplos disso. Campinas também, não vou nem citar os nomes, mas eu trabalhei bastante com isso. Então, assim, a gestão do território é algo que precisa ser vista de uma outra forma. Não é uma lei que vai resolver, não é uma instituição que vai resolver, é a gente construir uma gestão, vamos dizer, a partir do governo federal, acima dos ministérios tem que estar isso, e aí integrando, né? Porque a gente tem a gestão, né, do território, então, como eu já falei, além dos cartórios, do governo federal, através do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, da FUNAI, né? Porque a decisão da FUNAI de criar uma unidade de uma terra indígena, né, tudo na Constituição de 88, ela independe de outras decisões que tenham sido tomadas em outros órgãos. Então, isso precisa ser integrado. Os governos estaduais, que
tem uma quantidade imensa de terras devolutas, não no sul, sudeste, mas nordeste, norte, tem bastante, né? Eles não precisam informar para ninguém para quem que foi essa terra, como é que essa terra foi concedida. Então, a gestão do território é algo, vamos dizer, crucial, né, para o país avançar em diversas formas. Então, eu diria assim que as questões que gerem definição de direito de propriedade, e a partir disso, né, os direitos humanos não são cumpridos, nem os direitos ambientais, vamos dizer assim, né, é a coexistência de direito de propriedade com posses e terras devolutas. Então, assim, à medida em que tem onde que ocorre o desmatamento na Amazônia? Ocorre basicamente de terras devolutas. O que é terra devoluta? É uma terra que o Estado brasileiro deveria ter assumido, né, ter sido integrado ao patrimônio. Não, está lá. E aí é uma apropriação. Então, com isso, você mantém essa forma de apropriação da terra no Brasil, que é altamente concentrada, né, e não consegue fazer a gestão do território, porque não se sabe onde que está essa terra, como é que foi feita. Então, assim, existem muitos documentos, muitas coisas escritas, para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema. Tem o Grupo de Governança de Terras, agora Instituto de Governança de Terras, ligado ao Instituto de Economia da Unicamp, que tem um site, tem muitos livros publicados, e a gente tem bastante material de vários tipos, audiovisuais. Então, as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar nisso e perceber os vínculos, a gente está à disposição. Acho que eu já falei mais do que meus 15 minutos. Eu espero que não tenha sobrecarregado aí. A tia é muito grata pela explanação e pelos dados e, sobretudo, pelo acesso a informações que as pessoas que estão nos assistindo podem procurar junto à Unicamp. Eu gostaria de ouvir do João, né, que trabalha na área do direito, mas tem uma formação em filosofia. Como é que toda essa questão é vista por você, João? Bom, boa noite a todos, eu agradeço o convite, boa noite, professor Reidon, prazer te conhecer, te ouvir também, já conheci um pouquinho da sua obra, prazer conhecer agora a Yara, professora Nery. Eu ousaria, é sempre um risco, mas eu ousaria fazer uma abordagem, como a professora Nery disse, um pouco complementar, mas num nível mais abstrato, tentar buscar um quadro da situação. Quando a gente fala, e a provocação da professora Nery foi essa, de tentar fazer uma relação entre direitos ambientais, direitos humanos e direito à terra, eu gostaria de buscar mais qual é o contexto de formação dessas pretensões que temos, não é? Ao pensar em direitos humanos, pensar em direito à terra e direitos ambientais. E a primeira ideia, né, que pode nos ocorrer, talvez seja uma crise, um esgotamento dessa linguagem do direito, não é? E sobre isso é o que eu gostaria de falar, principalmente, de uma forma rápida. Eu acho que se a gente olha para um quadro maior, por exemplo, da situação política e econômica do mundo como um todo, especialmente no Brasil, mas do mundo como um todo, a gente tem a impressão de estar vendo uma guerra aberta ao povo, é uma guerra declarada, não é? Aos ideais da República, aos ideais do igualitarismo, do bem-estar social, do interesse nacional, inclusive, não é? A gente vê notícias com frequência, que eu não vou entrar, de forma que isso lembra um pouquinho um conceito que a jornalista canadense usa, Naomi Klein, não é? De capitalismo de desastre. E parece que é quase que uma experiência a céu aberto que a gente enxerga. Isso não só no Brasil, a gente enxerga nos últimos anos, em vários países do mundo, uma experiência onde se aproveita uma situação de instabilidade política, de catástrofe natural, não é, para se implantar um modelo macroeconômico que consiga sustar um pouco aqueles ideais democráticos, inclusive, não é? Porque muito desse modelo macroeconômico ele é absolutamente antidemocrático. Eu não vou me aprofundar nisso, estou fazendo mais provocações. Então, assim, nós temos, acho que isso, no mundo como um todo, a gente tem praticamente 40 anos de um domínio
quase que absoluto, com pouca resistência, relativamente pouca resistência efetiva, a um neoconservadorismo e um ultraliberalismo, né, norte-americano, de matiz norte-americano, que se propaga e que se... As gerações novas praticamente já nasceram sob a égide desse mundo que fala sozinho, não é? E que reduz praticamente todas as pretensões a uma linguagem jurídica ou econômica. Não é? Então, é claro que tudo aquilo que nós pretendemos como pretensões sociais, não é? Ela vai ganhar essa linguagem jurídica e econômica. Me parece que, no caso específico do Brasil, a gente fez uma opção, ou tem feito essa opção, para renunciar a qualquer protagonismo global maior, não é? Talvez, eu não sei se eu exagero um pouco nisso, né? Eu estou pensando com vocês, mas a sermos não mais que fornecedores de matéria, assim, de capital natural e de fornecedores de mão de obra barata. Parece que é assim que a gente tem entrado no panorama global. Em termos ambientais ou humanos, né, os melhores argumentos que nós temos, ou pelo menos que vemos especificamente a partir do governo, são, a meu ver, neocoloniais, né? Os melhores argumentos, por exemplo, aqueles argumentos como o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo usa. Bom, nós temos um crédito de devastação, não é, ambiental. Como os outros países destruíram muito mais, nós temos uma proteção maior que a de outros países, então a gente tem um crédito de devastação. Então, nós temos o direito de ter muitas frentes pioneiras, né, para usar um termo do Zé de Souza Martins. Nós temos que quase que assumir um desenvolvimentismo da segunda metade do século XIX, não é? Independente do custo humano, independente do custo natural, e é esse desenvolvimento que nós queremos e que os outros países gostariam de nos impedir. Mas esse é um argumento, esse é o melhor argumento, não é? Esse é o melhor argumento, e esse melhor argumento não parece ser muito bom, muito convincente, uma vez que e esse talvez possa ser o lado otimista da história, é que talvez a gente tenha opções, e opções no mundo inteiro, opções de oportunidades em novos mercados que vão surgir nos próximos anos, que estão surgindo, de explorar a agrofloresta, acho que a Yara deve falar sobre isso, né? De explorar um potencial riquíssimo, explorando novos mercados, de aproveitamento de floresta em pé, e que não se investe nisso, uma vez que esse modelo tem ostensivamente recusado ciência, tecnologia, inclusão social, inovação. Eu volto a dizer, é como se a gente estivesse buscando um desenvolvimento nos marcos da segunda revolução industrial, sem indústria, claramente. Então, assim, essas excelentes oportunidades que podem se abrir para uma nova perspectiva, elas podem estar sendo desperdiçadas, não é? Então, assim, a impressão que a gente tem como um cidadão é que nós temos hoje uma janela aberta de destruição das instituições para dominadores, não é? Que tiveram todos os seus limites franqueados para a exploração. E aí você tem toda uma estratégia publicitária, uma estratégia que parece debater seriamente algum assunto, mas rigorosamente não há isso. E aí é onde eu entro realmente no tema que eu gostaria, que é o limite da linguagem dos direitos, não é? Porque nos últimos anos, ou nos últimos 40 anos, pelo menos, não é, quando surge esse domínio quase que exclusivo ideológico do neoconservadorismo, e por que não, esse neoliberalismo é um conservadorismo também, quase toda a resistência é uma resistência por meio da linguagem jurídica, por meio do direito. Praticamente toda a renúncia política de questionamento de estruturas, elas se arrefeceram. Não é? Então, assim, essas resistências elas só foram possíveis no interior do mundo liberal, que foi o vencedor da Guerra Fria. Então, essa ou linguagem dos direitos ou das composições econômicas que têm sido os únicos instrumentos, né, nesse contexto de hegemonia ideológica.
parece, ou tem parecido, que essa é uma linguagem, ou essas são pretensões, ou esses são conflitos que talvez não devam continuar por muito tempo. Não é? Ou seja, me parece que seja um modelo tanto de domínio quanto de resistência que esteja ou que tenha chegado a um limite. Não é? E por que isso? Assim, há um esforço muito grande, por exemplo, de compor os conflitos sociais por meio da economia, por exemplo, a preservação do ambiente. João, tivemos um problema com o seu som. Esse objeto de comércio. É uma forma, tem muitos definições, forma da. Sim. Com o meu som? Sim, se você puder retomar, por gentileza, da parte em que você falava que a gente tem um modelo de resistência e de domínio esgotado nessa base jurídica, seria interessante. Um pouquinho mais para trás, porque falhou. Aliás, você congelou agora. Sim. Congelou de novo? Você está me ouvindo? Isso, nós estamos te ouvindo. Pode falar. Você está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Ah, que ótimo, que bom. Vou continuar, então. O que eu estava dizendo é que, assim, a despeito dessa política econômica, não é? Que emana. João, nós estamos com um problema com a sua transmissão. Dos Estados Unidos e das instituições internacionais, as resistências. Sim. Talvez seja melhor você fechar a sua imagem. Vamos tentar? Tá bom, eu vou fechar a imagem, então, só um instante. Vamos ver se melhora. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, professora? Sim. Sim. Vou tentar continuar. Então, como eu estava dizendo, uma forma de resistência possível no interior desse mundo tem sido essas pretensões econômicas, não é, de economicizar as nossas relações, Estado, opondo ao Estado direitos, não é, no caso especificamente de direitos humanos. Mas, como eu disse, parece que isso tem chegado a um limite, a um esgotamento, não é? E a gente pode talvez perceber isso não é contida simplesmente nos termos postos pelo mercado de trocas individuais e de mais que consiga pelo menos compreender os direitos de propriedade numa compreensão mais ampla e mais dinâmica. Não é? Por isso que a crise ambiental talvez não seja simplesmente composta pela simples transação econômica mediada pelo direito de propriedade entre partes individuais. Isso pode. A democratização econômica no Brasil talvez não possa ocorrer também sem uma reforma agrária, não é? Há quem defenda que isso seria ultrapassado, mas me parece que não. Há muitos dados mostrando que uma democratização econômica, não simplesmente a resolução de superávit, né, para o país, tem. E essa democratização
econômica possivelmente não será resolvida sem uma reforma agrária, não é? E finalmente, pelos direitos humanos, o que ocorre é que escamoteou muito dos crimes cometidos por uma política macroeconômica, que gera problema, não é atingido. Ou seja, essas lutas não têm um alcance sistêmico. Daí, assim, porque a linguagem política se arrefeceu nas últimas décadas com esse domínio ideológico dos últimos 40 anos. Talvez estejamos vivendo um momento de crise profunda. O Brasil talvez seja um sintoma bem agudo de uma crise talvez maior, uma crise sistêmica que pode, por vigilância, por repressão, por ter ameaças fantasiosas contra o comunismo, isso pode ser um sintoma de um... Bem, nós estamos com problemas aqui com a transmissão do professor João. Não sei se ele está me ouvindo nesse momento. Uma reação popular. João, nós estamos com um problema, está bem entrecortada. Eu vou propor o seguinte, vamos interromper um pouquinho a conversa, eu vou ouvir a Yara e depois volto para você, para ver se essa conexão melhora. Tá bem, você está me ouvindo? Então, a gente ouve alguns segundos e depois a conexão fica muito ruim. Então, a equipe técnica está aqui sugerindo que a gente espere um pouquinho para ver se estabiliza. Tudo bem? Tá bem, tá bem. Peço desculpas, né? Mas a gente volta daqui a pouquinho, porque está muito interessante o que você está falando. Eu acho que a sua fala é uma ligação muito pertinente entre o que o professor Bastian disse e a Yara também. Queremos te ouvir, mas, de qualquer maneira, vamos esperar, então, para ver se melhora um pouquinho a sua conexão, porque estamos acreditando que a questão é aí, tá bom? Tá ok, tá ok. Tá, muito obrigada, viu? Já te devolvo a palavra. Yara, por favor, eu acho que toda essa discussão aqui é muito pertinente para a experiência que você tem cotidiana, né, com a situação de pessoas que vivem à margem do direito à terra e com aquilo que elas, e com essa fala do professor João há pouco, a respeito da importância, né, de se pensar, sim, reforma agrária no Brasil. Por favor, Yara, bem-vinda. Bom, boa noite, né, a todas e todos. Quero parabenizar e agradecer ao convite dos Direitos Humanos da Unicamp por estar proporcionando esse debate tão importante, né, sobre acesso à terra e questão ambiental, e também cumprimentar os companheiros Bastian e João Cruz, que estão aqui, né, dividindo essa mesa virtual comigo nesse evento. E falar, né, a ideia é falar um pouco sobre a visão do MST de acesso à terra, né, em questão ambiental. E falar sobre isso dentro do MST é falar principalmente sobre duas coisas: reforma agrária popular e agroecologia. A gente sabe, né, que hoje o desenvolvimento do campo ele está pautado pelo agronegócio e que o problema, né, para se realizar a reforma agrária, ele não é recente, de consequência de problemas históricos do país, e que vem desde a expulsão dos camponeses da terra, a expulsão das pessoas e da natureza para dar lugar aos latifúndios, ao agronegócio, à mineração, para um desenvolvimento agrícola, né, que está pautado pela monocultura, pela exportação de grãos e pela produção de commodities, né? E a ideia, né, de reforma agrária que se tem hoje no Brasil é uma reforma agrária capitalista, é uma reforma agrária distributiva, assistencialista, é uma política de assentamentos. E o MST defende o acesso e a democratização da terra através de uma reforma agrária ampla, massífica e generalizada.
E na luta, né, pela terra, o MST percebe que não é só a questão da terra, que essa luta ela precisa envolver outras questões sociais. Porque, por exemplo, quando na luta da terra, né, quando se acontecem as ocupações, o primeiro passo de um acampamento, inclusive é um lema, né, do MST, ocupar, resistir e produzir. A primeira coisa que se tem que se fazer é produzir a comida, né, para as pessoas, produzir e se alimentar. E quando se chega na terra, essa produção, ela normalmente acontece em cooperação das pessoas que estão ali naquele acampamento, né, que estão ali lutando pela terra. Só que normalmente tem alguns espaços. Vai comer o quê? Vai se produzir o quê? Porque hoje as sementes, né, e a tecnologia, ela está toda voltada para a Revolução Verde e para o agronegócio. Então, essa Revolução Verde, ela, com essa questão dos transgênicos, dos agrotóxicos, ela tira a semente dos camponeses, essa sabedoria e essa ancestralidade da questão da troca de sementes. Então, acaba deixando um pouco, né, os camponeses, os agricultores, à mercê das empresas transnacionais. E porque a política, né, de produção hoje, ela é para o agronegócio e ela não engloba esses trabalhadores do campo. Ela expulsa, né, na verdade, os trabalhadores do campo, privatiza a água, a semente e a terra. Então, essa reforma agrária popular é um pouco disso, né, de pensar outras questões, pensar tanto o acesso, democratização da terra, mas pensar o acesso às sementes, o acesso à água, acesso ao território, pensar questões amplas, gerais da sociedade. E, né, então, essa é a reforma agrária que hoje ela é defendida pelos movimentos e que perpassa toda essa questão de luta pela terra. E uma questão importante também da reforma agrária popular, né, da luta pela terra, da luta do movimento, a questão da educação, que nesses acampamentos sempre se pauta, né, no acampamento, na luta pela terra, a questão da educação, da alfabetização e de uma educação libertadora, de uma educação do campo que dialogue com a realidade das crianças, das pessoas, né, uma educação que permita que os agricultores, que os assentados, os acampados tenham acesso ao ensino superior, que os sem terras, né, se tornem, façam aí pós-graduações, se tornem doutores e pós-doutores. E outra questão que também envolve, né, talvez seja a questão central aqui, que dialoga, né, com a questão do meio ambiente, é a luta por um outro modelo de produção de alimentos, modelo saudável. O MST começa a perceber que essa luta pelo modelo de produção, ele é uma luta, né, dos trabalhadores do campo, mas ele também é uma luta dos trabalhadores da cidade. Ele tenta reatar o elo entre o campo e cidade nessa questão da produção da comida saudável, né, de alimento saudável. É a relação de consumo, de levar os produtos do campo para serem consumidos através das feiras agroecológicas, de cestas, dos armazéns do campo. Inclusive, citei, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo, anualmente a Feira Nacional da Reforma Agrária Popular, em que diversos produtos de todos os assentamentos e acampamentos do país são vendidos ali naquela feira, e é uma feira que conta também com atividades culturais e políticas para dialogar com a sociedade sobre esse modelo de produção de alimentos. Então, né, a reforma agrária popular, ela não está só vinculada a essa questão de acesso à terra, ela envolve outras questões, né? Cuidado com a vida, cuidado com a sociedade, com a natureza, com o modelo sustentável de produção de alimentos, que é a agroecologia, né? E a agroecologia, que é esse modelo que o movimento, né, que a reforma agrária popular pauta, é uma prática dos camponeses que mostra, né, demonstra que é possível produzir comida e proteger a natureza em um sistema integrado. Que a agroecologia é um sistema, é um modelo de agricultura que é totalmente diferente, né, do que está posto hoje e do modelo hegemônico. É o que já existia antes, né, que existia desde que era praticada pelos povos originários, né, que os trabalhadores do campo sempre fizeram,
que é trabalhar as culturas em seus ambientes próprios, né? Ter os conhecimentos sobre as agriculturas, sobre o que se resiste a determinado clima, determinado bioma, ter a sabedoria dessa troca de sementes, da relação, é uma relação de cultivar, saber o cultivo de cada estação certa, da influência da lua, uma relação íntima com a natureza mesmo, do ser humano, com a natureza, sem uso, claro, né, sem uso de agrotóxicos, sem uso de veneno. Sempre através de experiências próprias e experiências compartilhadas dentro da comunidade, né? Então, é um modelo de agricultura que envolve a questão da terra, a questão das sementes, a questão do território. Também uma questão de política, né? De desmistificar essa ideia de que produzir alimento é caro, né? Produzir alimento não é caro. A gente precisa só de acesso à água, acesso à semente, acesso a políticas públicas e permanecer, que as comunidades permaneçam nos seus territórios. Então, ela diz que as pessoas, elas podem ter, né, acesso a alimentos saudáveis sem ser caro. E ela traz, né, uma verdadeira revolução no campo, mexe com toda a estrutura, né, do campo hoje em dia. Essa agricultura é uma agricultura que sempre foi cultivada pelos povos originários, só que hoje ela vem, né, sempre pelos quilombolas, pelos ribeirinhas, pelos camponeses, mas hoje ela vem com outros aspectos, com aspectos políticos, para contrapor esse sistema hegemônico. E eu também gosto de dizer que a agricultura é uma ciência, né, que ela é uma ciência popular, porque ela incorpora princípios científicos da sua forma de operar, estudando, né, os sistemas de produção e suas interfaces, discutindo e construindo discursos concretos, né, do uso dessa ciência, que incorpora esse saber popular na sua prática. Então, ela é uma ciência que muitas vezes questiona o próprio método de se fazer ciência. E, enfim, né, a agroecologia é toda essa questão da proteção da biodiversidade, da soberania, da segurança alimentar, do cuidado com o meio ambiente, com as pessoas e de se produzir comida num modelo em que se preserva, né, a natureza. Então, a agroecologia também permite, né, recuperar áreas degradadas, né, a partir do sistema agroflorestal, agroecológico, né, que consiste, né, num sistema que recupera a estrutura do solo, a fertilidade do solo, reduz a insolação, a temperatura, o impacto dos ventos, aumenta toda a umidade do solo, a sustentabilidade, aumenta a biodiversidade daquele lugar, proporciona renda para as famílias, contribui com a segurança e soberania alimentar do país. E é isso, a agrofloresta, a agroecologia, ela, acho que duas questões chaves, assim, é o cuidado, né, o cuidado com a terra, com a natureza, e a fertilidade do solo e daquele ambiente, né, saber manejar aquele ambiente com as próprias culturas, com as próprias animais, naturezas que tá ali para se produzir a comida. Então, hoje, né, também acho que uma coisa importante de se falar é que quando a gente pensa que para haver a proteção ambiental, né, de uma área, não pode ter gente, não pode ter pessoas. E a agroecologia, né, os povos originários, os indígenas, os quilombolas, eles demonstram para a gente que a proteção da natureza, ela pode acontecer com as pessoas, e que a proteção da natureza e a produção de comida pode acontecer com as pessoas ali naquelas florestas, naqueles ambientes. Porque o ser humano, ele é apenas mais uma, né, espécie da natureza. E é isso que a agroecologia nos mostra, né, que é possível produzir comida sem separar a natureza desse processo. E a reforma agrária popular é pensar a luta a reforma agrária popular é lutar por esse modelo de produção agroecológico, né, em que se produzir comida saudável, sem veneno, e não produzir os commodities, que é o que faz hoje o agronegócio. E esse, hoje, é o grande, né, desafio aí do MST, né, lutar por uma reforma agrária que inclua todas essas questões sociais, o acesso à terra que está relacionado, que traz todas essas outras demandas juntos, né. E, enfim, para falar um pouco também das questões de ações, né, do movimento, não só na pandemia, né, mas para dizer que na última reunião da Coordenação Nacional do MST,
que aconteceu em janeiro desse ano, se lançou o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. É uma campanha que tem por objetivo que nos próximos 10 anos, né, as famílias acampadas, assentadas e toda a sociedade geral, inclusive vocês, todo mundo está convidado a participar dessa campanha, que a gente plante 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Isso representa a gente plantar 10 milhões de árvores por ano. E esse plano, ele tem como objetivo justamente realizar a recuperação de áreas degradadas por meio da implementação de agroflorestas e quintais produtivos, que é justamente a agroecologia, né, esse sistema integrado aí. E para além disso também, né, esse projeto visa denunciar as ações de destruição ambiental do agronegócio, da mineração, e construir a ideia, tanto internamente dentro do movimento, como para a sociedade, de que reforma agrária popular, ela é sinônimo de alimentação saudável e de cuidado com a natureza, da integração, né, da natureza das pessoas e de produção de comida. E aí, outra questão interessante, muito importante também de trazer, é que, durante a pandemia, os assentamentos, os acampamentos, o movimento está realizando doações de alimento no Brasil todo, né, de norte a sul desse país, e os dados, né, como cada local o tempo todo está doando, acho que essa semana aí a gente está atingindo cerca de entre 4 e 5 mil toneladas de alimentos aí desde o início da pandemia que estão sendo doadas. Todos esses alimentos sempre são doados para as famílias, né, carentes da cidade, para a população da cidade, e também está sendo realizada isso em Curitiba, né, a produção de marmitas, né, semanalmente, todas as quartas-feiras são produzidas marmitas, são distribuídas para pessoas em situação de rua e para as famílias carentes da cidade, e eu acho que a gente está chegando aí entre 13 e 14 mil marmitas essa semana. Então, esses são alguns dados, alguns questionamentos, alguns apontamentos, né, de como é a visão do movimento, relacionando a questão da reforma agrária e da questão ambiental, que apresenta e defende, né, esse modelo sustentável de produção de comida, que é a agroecologia. E agradeço, devolvo a palavra para a Nery. Obrigada. Obrigada, Yara, por essa explanação que deixou tão clara a relação entre reforma agrária e alimento saudável, de qualidade, na mesa de todos os brasileiros, né? Dessa proposta para muita gente, né? João, por favor, vamos tentar novamente? Vamos tentar. Você sabe que eu tenho 2 internets aqui em casa. Eu instalei uma fibra para melhorar a qualidade, pelo jeito não melhorou muito, mas vamos tentar ver se está certo. Então, eu já estava terminando também. Então, o que eu disse é que só essa última parte, onde eu disse que, possivelmente, se a gente está vivendo uma crise e os instrumentos que nós temos para enfrentar essa crise, né, que é uma crise sistêmica, os instrumentos que nós temos, tanto econômicos quanto jurídicos, não se mostram muito aptos, né, exatamente por conta do caráter sistêmico dessa crise, e inclusive em direitos humanos, que muito ajuda a escamotear a origem, dos grandes problemas sociais. Então, talvez a necessidade de um retorno a uma luta política, a uma luta realmente que resgate a linguagem política, não meramente uma linguagem de direitos. Não seria mais o direito ao ambiente, ou o direito humano, ou um direito... É claro que isso é uma luta importante que deve continuar, mas não deve ser a única. Né? Talvez tenhamos que voltar a esse resgate de uma linguagem política, de uma força política mais concertada, que busque uma articulação mais sistêmica. Bom, o que a gente pode ver, para concluir, é que talvez a gente tenha 2 tendências para o futuro próximo, primeiro, como eu comecei dizendo que parece que há uma guerra declarada, talvez o povo ainda não tenha percebido, mas há uma guerra franca e declarada a qualquer interesse popular. Nós vamos fazer e somos contra qualquer ideal republicano, ou seja, nós somos contra o igualitarismo, somos contra a democracia, e não é só esse governo,
Na verdade, todo um programa, que é muito mais que um programa macroeconômico, é um programa de poder, é um programa é um programa de poder, não é só um programa macroeconômico, é um programa que é contrário à democracia, né? Principalmente quando ele radica, segundo alguns autores, numa crença ou numa fé, né, numa fé de mercado de que há uma lei quase que da natureza, não é? Que se as populações não concordam, pior para elas. É um cálculo utilitário, né, que pior para as populações se não se submeterem a algumas normas de mercado. Não é? Então, assim, há duas tendências, talvez. Ou as pessoas se ajustam a um custo muito alto, um custo humano, evidentemente, muito alto, a esses cálculos utilitários, não é? E a um Estado crescentemente violento e opressor, não é? Com o país se tornando mais, francamente, essas ilhas de capital natural e mão de obra barata, governada por milícias locais. Não é? Se esse projeto triunfar, possivelmente esse seria o resultado. E aqui eu estou meramente citando um filósofo francês, que é o Alain Badiou. Não é? A outra é que se volte a ter o resgate de uma linguagem política, uma reação possa instituir realmente algumas questões, ou repostular algumas questões que são caras ao país, não é? Ao povo como nação, à democracia. E eu acho assim que nós teríamos mais motivos para ser pessimistas do que otimistas, mas, por outro lado, eu acho que seria covardia ser simplesmente pessimista, não é? A gente vê, eu estava vendo agora, ontem até, um artigo sobre a obra de uma economista inglesa chamada Kate Raworth, que propõe uma economia donut, e tem várias cidades no mundo, acho que na Holanda, professor Raydon, se não me engano, Amsterdã, assumiu esse modelo, inclusive, não é, de questionar muitos parâmetros clássicos de crescimento ilimitado a qualquer custo e levar em consideração, não é, tanto os valores humanos, as considerações humanas, quanto as questões ambientais, não é, onde isso seria o centro da preocupação econômica, a vida humana, o bem-estar humano e a sua inserção no ambiente. Isso é otimista. Então, essas oportunidades que se abrem para o futuro, que talvez a gente esteja perdendo ao apostar e investir num modelo que parece um desbravador do século XIX, não é? Isso no melhor argumento, né, que esse nosso governo assume. E isso eu agradeço, obrigado. Muito obrigada, João. O Agenda sempre tem uma iniciativa de enriquecer a discussão, e hoje nós vamos fazê-lo por meio do convite que apresentamos a Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, que é advogada, professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e educadora ambiental. Pedimos a Luciana que falasse um pouco conosco sobre em que consiste a justiça ambiental. Vamos ouvi-la. Falar sobre meio ambiente e direitos humanos é falar sobre a vida. Do homem que vive nesse espaço, nesse planeta Terra, usufruindo da fauna, da flora, para constituir sua vida. E por isso ele precisa, como administrador desses bens, zelar, cuidar. E a legislação, o direito, vem para justamente poder auxiliar nesse processo desse cuidado com a vida, desse cuidado com o meio ambiente, desse cuidado com o próprio ser humano. E aí, o direito ambiental, ele traz e ele surge a partir da Constituição Federal, falando que meio ambiente não é só, e não deve ser considerado só, fauna, flora, água, solo e ar atmosférico. Não deve ser só visto como geodiversidade e biodiversidade, mas também integrando o homem, uma vez que ele constitui a dignidade da pessoa humana como um dos seus pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. E aí nós temos, e isso é muito importante de entender, dentro da visão jurídica de meio ambiente, nós temos o meio ambiente cultural, que é a cultura, que é a história, a identidade de um povo, sua gastronomia, sua música, folclore, dança, a sua literatura, suas lendas e poesias. Aí também temos o meio ambiente do trabalho. E ele é visto num aspecto bem da saúde, da salubridade, pois o ser humano ele passa a maior parte da sua vida em função do trabalho, para poder levar para sua família
dignidade para também se sentir digno como pessoa humana. E aí também temos aquele espaço que é o natural, onde o homem passa sua máquina, constrói suas estradas, suas cidades, suas infraestruturas. Entretanto, há, em pleno século XXI, uma verdadeira distorção desse olhar para o meio ambiente, onde ainda o ser humano busca somente um desenvolvimento econômico e não a sustentabilidade do espaço que lhe fornece a vida. E aí nós temos a água faltando para milhões de pessoas nesse país, que é um país que tem quase 13% de toda a água doce e líquida do planeta. Nós temos nesta água ainda a falta do tratamento e da retirada dos contaminantes emergentes, que é aquilo que tem os produtos químicos do nosso shampoo, do meu batom, do creme que está no meu rosto, dos remédios que eu tomo e que todos nós utilizamos num momento ou outro das nossas vidas. E aí temos ainda aquela questão tão importante, que é um retrocesso nas leis ambientais, que é não olhar o todo, mas olhar de forma segmentada alguns setores que interessam ao legislador ou ao administrador do Estado. E aí passam-se boiadas. Se não bastasse o desmatamento na floresta amazônica, nós temos hoje as queimadas, não só no bioma amazônico, mas também no Pantanal e no Cerrado, que estão comprometendo a disponibilidade hídrica de água nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Nós vamos passar por um grande período de estiagem. Fora uma água sem qualidade, ainda a falta d'água. Porque aqueles rios voadores que deveriam vir da evapotranspiração das florestas, hoje o vento vai trazer fuligem e não nuvens de água. A água em estado gasoso que depois vai ou iria se liquefazer aqui na nossa região, na região sudeste. Então, olhar para a questão meio ambiente é um olhar muito amplo, é um olhar do cuidado, é o olhar da compaixão pelo outro. E aí, direitos humanos e meio ambiente não podem ser dissociados, porque o homem depende plenamente desse equilíbrio ambiental nesses 4 aspectos que eu comentei com vocês, que a nossa Constituição, de forma inovadora, nos premia. Mas para que possamos gozar desses direitos, é necessário que o dever de cuidar, a qual também é incumbido o poder público e a sociedade, a nossa coletividade. Vamos pensar em como cuidar, em como fazer, em como mudar. Vamos ter cuidado com o meio ambiente, cuidado com a vida, cuidado com a nossa existência e com o nosso planeta, porque somos parte do todo natureza. Bem, parece que o público ficou muito interessado, professor Bastian, com a perspectiva comparativa entre Brasil e Holanda. O João também acabou dando uma deixa ao falar da economia Donut, que está fazendo um sucesso lá na prefeitura de Amsterdã. Então, eu gostaria de perguntar aqui o seguinte. Uma das perguntas quer saber o seguinte: na Holanda existem leis de preservação ambiental com áreas protegidas? Como são estruturadas as leis ambientais na Holanda? Outra inquietação que aparece aqui é o fato de a Holanda ser muito menor territorialmente também não ajuda na agilidade? Por favor. Eu não sou um profundo conhecedor de toda a legislação e a regulação ambiental do país. Como qualquer país do mundo, né, existem conflitos, existem problemas, né? Os Países Baixos aqui, mais de 40% estão abaixo do nível do mar. Então, a questão ambiental para eles mais importante, sem sombra de dúvidas, é essa questão da água. Então, como se manter, né, sobreviver acima
da água, na medida em que mais de 40% está abaixo do nível do mar. Então, assim, a gestão da água deles é algo extraordinário. A gente nem consegue imaginar como é que isso funciona, porque cada córregozinho, riozinho aqui é regulado, né? Existe toda uma comissão formada, mas isso são séculos e séculos de experiência, né? Que eles foram acumulando para poder chegar onde eles estão hoje. Só para vocês terem uma ideia, o investimento que os Países Baixos fizeram para erguer os diques é algo extraordinário, porque eles têm certeza que o aquecimento global vai provocar a elevação dos níveis dos mares. Mas tudo aqui, isso é uma das coisas que realmente me impressiona, é que eles têm até um termo aqui que se chama polder. O polder é a terra que foi resgatada do mar. E o ato de fazer o polder significa eles precisam chegar a um acordo, apesar das divergências, de como é que eles vão fazer as coisas. Então, tudo aqui é feito com muita discussão, muito debate, e com a certeza de que os recursos são escassos, a terra é escassa, então você precisa aproveitar o melhor possível disso. E os Países Baixos também são os maiores produtores europeus de produtos agropecuários. Nem sempre eles têm um controle estrito da qualidade ambiental de tudo isso, mas como eles têm uma gestão do território muito clara, para eles é relativamente fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Qual que é um problema sério que existe aqui? O problema é que vai se dividindo as propriedades pelos filhos, né? Então ficam propriedades muito pequenas. Então eles têm uma coisa chamada consolidation aqui, consolidação. E eles fazem um sistema quase que de mercado, mas de convencimento das pessoas. Não é o Estado que intervém e fala, não, agora nós vamos redividir isso aqui para tornar mais eficiente. Porque você passa a ter 1 hectare, 1 hectare você não faz nada. Agora, a propriedade média aqui na Holanda é 5, 6 hectares. A grande é 30, tá? Então, quando eu falo dos 100 mil hectares aí no Brasil, o pessoal fica meio assustado aqui. Mas então eles têm uma gestão do território muito boa, isso facilita tudo. Então, eles não têm que fazer como nós aí no Brasil, fazer o Código Florestal que proíbe usar mais do que 20% da sua propriedade na Amazônia. Aqui eles não têm isso. Aqui eles definem áreas de proteção e ninguém entra. Por exemplo, a questão dos imóveis urbanos tem um déficit aqui de imóveis urbanos, estima-se de 150 mil imóveis urbanos. Eu, para achar uma casa aqui, foi um tremendo de um problema. Por quê? Porque é tudo muito controlado e regulado. Ninguém sai construindo aqui, compra um terreno e constrói. Não tem isso daí. Vai ter um terreno definido, depois de polder há muito tempo, onde nós vamos expandir a nossa cidade? Para lá, para cá, para cá. E aí, com isso, sabe aonde, está tudo mapeadinho, tem imagem, o subsolo está mapeado. Então, é isso que permite. Agora, essa questão dessa nova economia, eu já li algumas coisas aqui, mas eu não vi muitas coisas concretas ainda. Mas, realmente, nós estamos no limite, ou seja, não é o coronavírus que está transformando, o Covid que está transformando. Nós chegamos meio que no limite desse sistema. Não é possível mais a gente continuar. Porque se for todo mundo consumir como nós consumimos, a gente acaba com a Terra em pouquíssimo tempo. Então, ou a gente muda ou a gente muda. E essa mudança, eu acho que tem tudo a ver com o que foi dito aí. Nós temos que ter uma agricultura mais sustentável, tudo mais sustentável, tudo verde. E é possível. Em vários países que mostraram isso, tem vários experimentos no mundo que mostram isso. Então, mas não é fácil mudar, não. Temos que aprender muito ainda. E aí, de certa forma, a pergunta que foi enviada aqui para a Yara vai nesse sentido mesmo, de como é que a gente chega nisso, né? A pergunta é a seguinte: seria possível pensar que a pauta do MST diz respeito a muito mais que um debate sobre o direito à terra, mas a uma pequena e múltipla transformação do conjunto de valores que organizam as sociedades? Sendo assim, a maior luta seria a luta cultural e educacional? O que você acha disso, Yara?
Bom, né, o MST surge, né, um movimento de luta pela terra, um movimento de massificação, de organização de pessoas para lutar pela terra. Mas é importante dizer que é um movimento que também luta por uma sociedade, né, que seja socialmente mais justa, e isso acaba envolvendo muitas outras questões, desde educação, desde acesso à produção, e desde questões culturais, e também agora, né, que está muito em pauta, questões ambientais. Então, é isso que a gente vem debatendo dentro do movimento. A gente é um movimento que a essência, né, surge de luta de acesso à terra, né, contra os latifúndios, democratização democratização da terra e acesso pela terra. Mas, né, para isso, né, a gente precisa organizar as pessoas, a gente precisa de organização da massificação, e para essa organização se envolve, demanda muitas coisas, né, tanto a questão da educação, a organização interna do movimento, a questão da produção, da cooperação, e aí engloba questões sociais, culturais, por exemplo, dentro do movimento também sempre é debatido muito questões de gênero, questões de raça, tudo sempre é um movimento, né, que junto com o debate da luta pela terra, carrega com ele todos os outros debates para fomentar, e é isso, causar mudança na estrutura da sociedade, sem dúvida. Sempre através da democratização do acesso à terra, né, porque a terra é o meio, né, o meio de produção que vai gerar, que vai ali ser a base para gerar comida e a sobrevivência da pessoa, né, traz acesso à comida, acesso à renda, e com isso também trabalhar todas as questões sociais junto. Obrigada, Yara. João, eu vou pedir para você apresentar para a gente o seu ponto de vista a respeito dessa questão, porque eu percebo que na sua fala e na fala do Bastian, da Yara também, a gente vê muito o que pode ser entendido como um contraste cultural. A gente tem ali na Holanda o Bastian apresentando dados de uma tradição muito antiga de democrática, de pactuar a maneira de uso das coisas, a partilha dos bens, e também uma maneira de reconhecer quais são as suas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, potencializar ao máximo as suas qualidades, né, as suas potencialidades. Um território tão pequeno, com tantas carências, tantas dificuldades enfrentadas para conquistar territórios ao mar e assim por diante. Então, tendo em vista que você falou para a gente sobre a importância, né, de uma politização para enfrentar esse contexto adverso dos direitos, e onde a própria luta por direitos já se mostra extenuada, como é que você vê o papel das mudanças culturais ou dos elementos culturais nessa luta política, na construção dessa luta política? Bom, nas últimas décadas, a gente tem visto a própria luta por direitos humanos se transformar muito em lutas culturais, não é? E tem exercido um papel importantíssimo em mitigar, em diminuir um pouco o sadismo social, não é, próprio de uma cultura pouco democrática. Ainda há pouco eu falei, você tem um exemplo, casualmente, de um artigo que eu li ontem, não é, e que eu não conhecia, dessa economista como algo de otimismo, não é? Mas o MST aqui do lado, né, que é a coisa, acho que mais fantástica e maravilhosa que o MST, uma das experiências políticas mais fascinantes que a gente teve, acho que na América, não é, das últimas décadas, acho que não existe paralelo. Isso é algo para deixar bastante otimista. Agora, realmente, a gente agora, acho que estamos passando, eu pelo menos estou bastante assustado com essa emergência, né, de um lado pouco democrático, a gente vê surgir da população brasileira, a gente que tinha, eu que nasci ainda sob a égide de um governo militar, e depois a gente viu o Brasil achando que estava num crescendo democrático, a gente agora tinha pego um caminho certo de amadurecimento das instituições, e eu não sei, eu espero que seja passageiro, eu espero que a gente continue, não é, num crescimento, eu espero.
Mas eu acho que, seguramente, a luta é cultural, vai ser cultural. E, nesse sentido, a luta por direitos humanos, essa luta que é fragmentária hoje, seja a luta ambiental, a luta por direitos humanos, em suas várias ramificações, a meu ver, ela tende a se unificar uma hora. Nós não temos ainda uma bandeira política que consiga unificá-las todas ainda. Eu acho que vai aparecer. Mas, enquanto isso, ela é fortemente cultural e tem mudado as pessoas de uma forma positiva. Muito obrigada. Certamente o que vocês estão dizendo por aí, disseram para a gente aqui hoje, fazem parte dessa construção de uma consciência para essa unificação entre direitos humanos e direitos ambientais na cultura. Agradeço muito a participação de vocês, já estamos indo para o final, espero que tenhamos oportunidade de nos encontrar novamente, agradeço imensamente, e anote aí na sua agenda, dia 8 de outubro, também às 18 horas, nós discutiremos racismo estrutural aqui no Agenda. Agenda que será mediado por Débora Jeffrey, professora da Faculdade de Educação e presidente da CADER, a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Unicamp, que faz parte da Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Muito grata aos nossos convidados e aos que estão nos acompanhando pela internet. Uma boa noite a todos. Boa noite.